pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Tenório Júnior e esse é o nosso canal do carro. Hoje eu vou falar sobre um assunto que é de extrema importância: troca de óleo do motor. Afinal, você deve trocar o óleo a cada 5.000 quilômetros ou 10.000 quilômetros? Qual é o melhor óleo para colocar no seu carro? É isso que eu pretendo esclarecer. Vou começar dizendo o seguinte: guardem esta afirmação. Não é o fabricante do veículo, nem o fabricante do óleo, quem determina o tempo de troca, mas sim as condições de uso do veículo. Eu vou explicar. Quando você usa o carro na cidade, a condição de trabalho do motor é uma. Quando você usa o carro na estrada, as condições são outras. Logo, há diferença. E eu vou explicar isso. Mas para facilitar o entendimento, eu preparei alguns slides e eu vou mostrar para vocês. Dá só uma olhada nesses números que traduzem a realidade do uso na cidade. Esse é um exemplo de um carro que roda na cidade de São Paulo, que vai da zona sul ao centro, que tem aproximadamente 25 quilômetros. Ida e volta daria 50 quilômetros. E o tempo de percurso, em média, é 1h30 para ir e 1h30 para voltar, em função do trânsito intenso na cidade de São Paulo. Para potencializar isso e ficar mais fácil o entendimento, vamos imaginar esse carro fazendo esse percurso por 20 dias. Em número de horas dá 60 horas e em quilômetros rodados dá 1.000 quilômetros. Mas eu quero fazer esse carro chegar a 10.000 quilômetros. Então vamos multiplicar por 10, que vai dar o valor que eu desejo, porque é aquele tempo que as pessoas, muitos, recomendam a troca de óleo para 10.000 quilômetros. E em número de horas, quanto que isso representa? Olha só, 60 horas vezes 10, a mesma conta que eu fiz para os quilômetros, vai dar 600 horas. Perceberam que na cidade, para você percorrer 10.000 quilômetros, é necessário que o motor fique ligado por 600 horas. É muita coisa. Esse é um número muito significante e representa muito, porque durante todo esse tempo, todos os componentes móveis do motor que estão relacionados ao funcionamento dele permanecem ativos. Rolamentos de bomba d'água, rolamentos, esticadores da correia dentada, bomba de combustível que está lá no tanque, alimentando o motor, os bicos, velas, cabos de velas, bobinas, enfim. Não só o óleo, mas todos os componentes estão em pleno funcionamento. Mas como nós estamos falando do óleo, vamos focar nele, ok? Agora eu vou mostrar como seria se esse mesmo carro fosse utilizado na estrada. Dá uma olhada nos slides. Na estrada, vamos supor que um veículo rode 3 horas, funcione, circule durante 3 horas na estrada. Vamos dar um desconto do perímetro urbano, então vamos considerar que ele percorreu 250 quilômetros por dia. Esse caso, pessoal, é um caso que pode acontecer da pessoa que trabalha em São Paulo e mora no interior. Isso é muito comum. Tem muitas pessoas que moram próximo de São Paulo e pegam a estrada para vir. Então, em 3 horas, rodando a 100 por hora, percorreria 300 quilômetros. Como eu estou dando um desconto do perímetro urbano, dá 250, tá? Isso para facilitar a nossa conta. Mas vamos potencializar esse número. Então, a mesma conta, da cidade, durante 20 dias, percorreu durante 20 dias as mesmas 60 horas. Vezes 20 dias, 200 quilômetros, dá 5.000 quilômetros. Mas eu preciso fazer esse carro chegar a 10.000 quilômetros. Então, vamos multiplicar por 2, chegamos aos mesmos 10.000 quilômetros. Agora, em quantas horas esse carro rodou? Ele ficou ligado para percorrer os mesmos 10.000 quilômetros. Olha só, 120 horas.
Isso significa dizer o seguinte: em um veículo que roda na cidade em trânsito intenso, o motor ficou ligado 600 horas para percorrer 10 mil quilômetros. E na estrada, 120 horas. Imagino eu que tenha ficado um pouco mais claro. Deve estar começando a clarear sobre essa diferença que é gritante do uso da cidade na estrada. Mas o que ocorre no motor e o que ocorre com o óleo que faz com que você tenha que mudar o tempo de troca do mesmo óleo, ok? Vamos lá. Vou começar falando de veículos que circulam pouco, aqueles carros que rodam percursos curtos, menores do que 6 km. Vamos dar um exemplo de uma pessoa que trabalha muito próximo do seu trabalho. Nessa distância, trabalhar a 6 km do trabalho. Então ela sai de casa, chega até o trabalho. Quando o motor chega na temperatura ideal de trabalho, que é cerca de entre 80 e 100 graus, chegou ao destino, desliga o motor. E ali ele passa o dia inteiro parado. À noite, ele liga o carro e vai para sua casa, mesma distância. E o motor, quando esquenta, chegou em casa novamente, desliga e fica lá. O que ocorre dentro do motor? Quando o motor está aquecido, dentro dele tem ar quente. E aí você desligou o carro, esse ar quente tende a ficar na parte superior do motor. E com a queda de temperatura acontece a condensação, é um fenômeno físico. A condensação nada mais é do que a transformação, a passagem do estado gasoso para o líquido, ou seja, o ar quente que estava na parte superior do motor se transforma em água. Sabe quando está fazendo arroz, por exemplo, que na tampa da panela fica aquelas gotículas de água? No motor acontece a mesma coisa. E essas gotículas pingam no óleo do motor e passam ali todas aquelas horas que o carro ficou parado, agindo como um oxidante, fica oxidando o óleo. E isso acontece todos os dias, porque a pessoa vai trabalhar todos os dias. Então esse processo se repete. Aí alguém deve estar perguntando aí do outro lado da telinha, se esse mesmo fenômeno, já que é uma coisa física, não acontece com os outros carros. Acontecem sim. Só que aquele carro que percorre uma longa distância, ele consegue evaporar essa água que pingou. Então vamos dar um outro exemplo de alguém que trabalha longe, a 30 km de casa, mesmo que seja no trânsito, tá? Ele chegou em casa, desligou o carro, acontece a condensação, pinga água no óleo, legal. No outro dia de manhã ele sai. Só que quando o carro chega a 100 graus, ele não desliga, ele continua no percurso. E o sistema do motor permite que após 80 graus de temperatura comece o processo de evaporação dessa água pelo sistema de evaporação dos gases do motor. E aí a água não fica mais agindo. Quando ele chega no seu destino, aquela água que pingou durante a noite já não está mais. Percebe que isso já é um ponto para que aconteça a oxidação do óleo. Agora vamos voltar ao carro que anda pouco e vamos para a segunda questão que acontece, aí já está relacionado ao sistema de injeção eletrônica. O sistema de injeção eletrônica, ele entende que quando o motor está frio, ele precisa injetar bastante combustível para o carro não falhar. Quem informa isso para ele é um sensor de temperatura, que fica monitorando ali a temperatura do carro o tempo todo. E informa para o sistema de injeção, está frio, ele já sabe, manda bastante combustível. E aí que está o problema. Por estar frio, lembrando que é aquele carro do percurso curto de 6 km, sabe aquela pessoa que trabalha perto? Ok. O motor frio, o combustível não consegue queimar totalmente. Uma parte dele, que não é queimado, desce na sua forma líquida e vai parar lá no cárter, junto ao óleo, junto com aquela água que está pingando da condensação. Junto ao combustível líquido, a água e outros resíduos que sobram resultantes da combustão imperfeita, e tudo isso contribui para a formação de borra no motor. Viu só?
Então, nesses casos, tem outros casos também, tá? Uso prolongado em estrada de poeira ou terra, quem usa muito puxando reboque, trailer, né? São condições severas, todas essas condições são severas. Dentro dessas condições, o óleo deve ser trocado, atente-se, a cada 5.000 quilômetros ou 6 meses. Aquilo que acontecer primeiro. Seja criterioso com isso, você vai ter motor por mais tempo. Mas qual o melhor óleo para o seu motor? O melhor óleo o óleo que você deve usar é aquele que está especificado no manual do proprietário, porque o fabricante, sim, ele sabe as especificações técnicas que devem ser utilizadas. Essas especificações técnicas que eu estou me referindo o índice de viscosidade e o nível de desempenho. A viscosidade são aqueles números 20 SAE, 20W50, 5W30. E o nível de desempenho é o API, pode ser SL, SN, SM, isso que você deve se atentar. Eu não falei de marca, a marca deve ser aquela que já é reconhecida pelo mercado, já é homologada por outras montadoras diferentes daquela do seu veículo. Portanto, procure as melhores marcas e aquela que atenda essas especificações. Se o manual pedir 5W30, API, SL, SN, use este. Não vai colocar o 2050, porque não vai ser legal para o seu motor. Ok? Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado das dicas e até o próximo vídeo.